Ok. Deixa só ele me dizer aqui que está gravando, tá? Espera aí só um pouquinho. Parece que ele demora uns 2 minutinhos. É, aqui apareceu a mensagem iniciando gravação. Ah, já apareceu? Uhum. E para mim Então apareceu. pronto. Então vou desligar meu microfone aqui, tá bom? Já está gravando. Certo. Tá, ok. Obrigada, Renilson. Boa noite a todos novamente. Quero agradecer primeiramente ao professor Ranilson e ao professor Erlan por terem aceitado o convite para participar da banca. Quero agradecer a Jéssica e a Rayane, né, por terem depositado esse último fio de confiança, esperança em mim, né, que na verdade a nossa história no desenvolvimento do trabalho é bem recente. Eu já assumi as meninas assim com o trabalho já pronto, né, de outro colega orientadora, mas mesmo assim para mim é uma honra porque é sempre muito satisfatório a gente ver nossos alunos chegando nessa etapa final, né, e esse fechamento de ciclo. Meninas, vocês têm de 20 a 30 minutos para apresentar o trabalho de vocês, tá? Podem apresentar com tranquilidade, firmeza, é só vocês apresentarem o trabalho que vocês fizeram, tá? Não é nada além disso, certo? Então, boa apresentação, podem começar. Boa noite. Quero primeiramente cumprimentar a banca e todos os presentes, em nome da nossa orientadora Neliana Borges. Esse trabalho foi composto por mim, Jéssica Neves Macedo, pela minha parceira Rayane Stephanie Vieira dos Santos, e tem como tema a qualidade da água fornecida pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará, no município de Conceição do Araguaia. Conforme a Declaração Universal dos Direitos da Água, a água é de direito a todos e é um recurso primordial à saúde e à produção de alimentos. Conforme a Conferência Pan-Americana, 30% da população brasileira utiliza a água coletada de fontes inseguras. No norte, apenas 6,2% dos domicílios fazem uso da coleta de esgoto. E isso é um veículo que acarreta uma baixa qualidade da água. E onde vem trazendo também várias transmissão de doenças patogênicas. Esse trabalho, ele tem como objetivo avaliar e evidenciar a qualidade da água fornecida pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará à população do município de Conceição do Araguaia. Segundo Quintela, a água tem uma importância vital. É utilizada diariamente para a satisfação de necessidades básicas, como na higienização, nas atividades domésticas, né? E nas indústrias é utilizada de várias formas. É um recurso muito importante em nossa vida. De acordo com a portaria 518, é necessário que há parâmetros microbiológicos, físicos e químicos e radioativos que atendam aos padrões de potabilidade e que não ofereçam risco à saúde. Essas empresas na qual fornecem a água ao município, a uma cidade, elas precisam estar de acordo com essa portaria 518, né, de acordo com os parâmetros e os parâmetros microbiológicos, físico, químico, para que não traga nenhum risco à saúde da população, né? A portaria 518, ela tem de dizer também que as empresas de distribuição da água, ela deve fornecer o produto de qualidade para garantir a saúde e o bem-estar da comunidade abastecida por ela. Conforme a Copasa, a falta de tratamento dessas águas ou a forma de abastecimento incorreto dessas águas pode acarretar várias doenças, como a paratifose, a amebise, diardise, febre tifoide e a cólera, entre outras doenças com vínculo a esse recurso hídrico.
A pesquisa, ela foi elaborada em duas fases, com a aplicação de questionário e com a pesquisa laboratorial, né? Foi feita exames laboratorial. Primeiramente, a gente aplicou 20 questionários em 10 residências localizadas na Vila dos Pescadores e 10 residências localizadas no São Luís II. Nesses meses, em uma dessas residências da Vila dos Pescadores, a gente fez a coleta de água. A gente coletou 10 ml de água na Vila dos Pescadores e 10 ml de água no São Luís II. E essas águas, elas foram coletadas, foram levadas para o laboratório, águas efluentes, onde foram feitas os parâmetros de turbidez, pH, coliformes total e Escherichia coli. As figuras 2 e 3 a figura 2 representa a água que foi coletada no Rio Araguaia. Foram feitas 3 coletas, né, nos bairros, e uma das coletas foi feita diretamente do Rio Araguaia. Foi coletada através de recipiente descartável. As águas coletadas nas residências, a gente coletou através de recipientes que foram cedidos pelo laboratório, né? Pelo laboratório, que a gente utilizou uma higienização na torneira antes de coletar água. A gente higienizou a torneira com álcool e com fogo, antes de fazer a coleta da água. Foram feitos no Laboratório Universal de Águas Efluentes os exames da água, e no laboratório do IFPA. No laboratório do IFPA, a gente fez somente os testes de turbidez e de pH, que a gente usou o turbidímetro e usou o pH-metro. O turbidímetro que foi utilizado para analisar a turbidez, e o pH-metro foi utilizado para fazer o teste do pH. Foi feita também a visita na estação, né, na ETA, na Estação de Tratamento de Água. Foram feita a visita. Eu e a minha parceira Rayane visitamos a Cosampa para ver como funciona a captação da água e todos os passos. Ao chegar lá, a gente foi recebida pelo técnico, onde explicou para nós passo a passo como ocorre o tratamento da água. E depois foram tabuladas as interpretações dos dados através de planilhas. Boa noite. A tabela 4 representa os resultados dos questionários aplicados. Dentre os aspectos, 8 moradores do bairro São Luís II afirmaram que a falta de água vem sempre ocorrendo em suas residências. Apenas um morador respondeu que faltam água por pelo menos 2 dias na semana e um por pelo menos 1 dia. Já na Vila dos Pescadores, 4 moradores responderam que faltam sempre água em suas residências, 2 por 2 dias na semana e 4 por pelo menos 1 dia. 9 moradores do São Luís II responderam que fazem uso da água apenas para limpeza doméstica, e um disse utilizar para tudo. Na Vila dos Pescadores, 7 desses moradores afirmaram fazer uso da limpeza doméstica, apenas para limpeza doméstica, e 3 para tudo. No São Luís II, apenas um morador afirmou já ter tido algum diagnóstico de doença relacionada à água, e 9 responderam que nunca teve qualquer diagnóstico relacionado à água. Na Vila dos Pescadores, 10 desses moradores responderam nunca ter tido qualquer diagnóstico de doenças hídricas. O gráfico 1 representa a perspectiva dos moradores quanto à qualidade da fonte de fornecimento de água.
De forma geral, esse gráfico representa que 85% desses moradores responderam que não acreditam que a fonte da qualidade, que a fonte de água é de qualidade. E 15% afirmaram que acham que sim, que a fonte é sim de qualidade. O gráfico 2 representa os aspectos da água identificados pelos moradores das áreas de estudo. Na Vila dos Pescadores, 100% dos moradores afirmaram identificar uma cor característica em relação à água. E no São Luís 2, 70% dos moradores também afirmaram e também identificar essa cor característica. 10% afirmaram identificar também um sabor e 20% afirmaram não identificar nenhum desses tratamentos investigados, dessas cor, odor, sabor, nenhuma delas, 20% afirmou não ter. O gráfico 3 representa o tipo de tratamento da água conforme os moradores dos bairros em estudo. Aqui, na Vila dos Pescadores, 80% dos moradores afirmaram que acham que a água que chega até suas casas não tem nenhum tratamento. E 10% afirmaram que ela é filtrada e 10% que ela é fervida. No São Luís 2, 30% afirmou que ela não tem tratamento nenhum, e 20% que ela é filtrada e 10% que ela é fervida. O gráfico 4 representa o índice do potencial hidrogênico, em que a gente pode perceber que aqui a gente fez a coleta e análise das águas do Rio Araguaia, Vila dos Pescadores e São Luís 2. A gente pode perceber que há uma pequena diferença entre eles, em que o menor índice de pH foi o Rio Araguaia e o maior foi o São Luís 2, com diferença apenas de 4,34%. O gráfico 5 representa o índice de turbidez da água, também coletados do Rio Araguaia, São Luís 2 e Vila dos Pescadores. Aqui, o menor índice de turbidez foi no São Luís 2 e o maior foi no Rio Araguaia. O maior bateu 90 unidades nefelométricas de turbidez, ou NTU, e a menor teve 6,39 NTU. E a Vila dos Pescadores teve 40,38 NTU. A tabela 5 nos mostra o padrão de aceitação para o consumo da água conforme a Portaria 518 de 2004. Aqui explica que o máximo que pode chegar NTU conforme a aceitação para o consumo da população é de 5, que podemos observar que nenhuma das coletas investigadas de nenhum dos bairros, ou até mesmo do Rio Araguaia, estão longe de bater apenas 5 NTU. O mais próximo disso foi o São Luís 2, que foi o que mais aceitou em questão da turbidez. A figura 14 representa os resultados da análise bacteriológica do setor da Vila dos Pescadores, em que mostra presença de coliformes totais e ausência de Escherichia coli. A figura 15 mostra o resultado da análise bacteriológica do setor São Luís 2, que também mostra presença de coliformes totais e ausência de Escherichia coli. Aqui temos a perspectiva técnica dos aspectos físicos da estação de tratamento da COSAMPA, em que podemos observar lá, que foi o que a gente aderiu de informação, que em período chuvoso, os filtros da estação é insuficiente para o tratamento, e a escassez de água é devido à falta de energia ou manutenção dos equipamentos da estação, que podemos relacionar também com que os últimos investimentos feitos na COSAMPA aqui de Conceição datam no ano de 2000, que podemos lembrar ou reafirmar, né,
que Carvalhos e Santos afirmam que a troca de equipamentos deve ocorrer aproximadamente a cada 2 anos. Contudo, concluímos que, baseado no índice de pH, a água coletada dos setores em estudo, como também diretamente do Rio Araguaia, apresentaram padrões dentro da legislação. O índice de turbidez, tanto do setor São Luís II, Vila dos Pescadores, quanto do Rio Araguaia, demonstravam valores superiores ao permitido pela portaria 518 do Ministério da Saúde. O índice de turbidez, mesmo fora dos padrões normativos, denota que a água que chega ao setor São Luís II apresenta melhores aspectos quanto comparada à água fornecida ao setor da Vila dos Pescadores. As amostras dos 2 setores estudados resultaram na presença de bactérias do grupo coliformes totais. As amostras apresentaram ausência quanto à presença da bactéria Escherichia coli, e a quantidade de equipamentos da estação de água no período chuvoso é insuficiente para o fornecimento de água eficazmente tratada. A ausência de regularidade na limpeza e substituição dos equipamentos da estação de tratamento influenciam, sim, na qualidade da água fornecida. E a água fornecida à população do município de Conceição do Araguaia pela Companhia de Saneamento do Pará, a COSAMPA, apresenta baixa qualidade quanto aos índices de turbidez. Essas são as nossas referências. Obrigada. Muito bem, meninas, obrigada pela apresentação de vocês. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que eu estou sem fone. Sim, estamos ouvindo bem. Sim. Estou conseguindo ouvir. Tá, ok, obrigado. Agora vamos passar para as arguições da banca, né? Vamos começar pelo professor Erlan. Professor, fique à vontade, tá? Tá bom. Obrigado, professora Neliana. Vamos iniciar. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação, parabéns por estar finalizando o trabalho de vocês e o curso de vocês. E obrigado pelo convite. Agradeço também, parabenizo a professora Neliana por ter aceitado aí a orientação de vocês. Gostaria que vocês voltassem lá para o primeiro slide. Sim. Para fazer alguns comentários. Se desejar, pode abrir a apresentação também. Então, em relação ao trabalho de vocês, eu realizei a leitura, fiz alguns comentários, o arquivo irei enviar para vocês, para a orientadora, para verificar se acatam ou não essas sugestões. Eu conheci um pouco da história do trabalho de vocês, participei em alguns momentos, principalmente lá na parte de análise que vocês fizeram, dei algumas sugestões e conheço também as dificuldades que vocês encontraram, questão de orientação, mudança, e isso refletiu um pouco no trabalho de vocês, no trabalho que vocês acabaram de apresentar. Vocês finalizaram, só que o TCC de vocês ainda, acredito que ainda não está 100% pronto. Vocês têm bastante correções a serem realizadas nesse trabalho, para que ele possa ficar um trabalho 100%, que possa ser um trabalho para que outros alunos possam utilizar ele como referência, que possam ler e aprender um pouquinho mais sobre essa parte que vocês pesquisaram aqui em Conceição do Araguaia. Aí, em relação à formatação, eu vou deixar aí mais para o professor Ranilson, que ele gosta de ter um olhar melhor em relação a essas questões de formatação. Vou me atentar principalmente à escrita do trabalho de vocês. Então, o título que vocês colocaram, qualidade da água fornecida pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará, no município de Conceição do Araguaia, Pará. Quando eu leio esse trabalho de vocês, eu penso que vocês realizaram aí análise ou fizeram essa pesquisa em todo o município. No entanto, a gente verifica que vocês fizeram apenas em 2 bairros. Então, fica aí como uma sugestão que vocês alterem esse título, que coloquem
em 2 bairros de Conceição do Araguaia e não em todo o município, que é algo aí que vocês não fizeram. Pode avançar mais um slide. Lá na revisão de literatura que vocês colocaram. Não, objetivo, volta no objetivo. Então, no trabalho escrito de vocês, eu verifiquei na versão que vocês me enviaram que vocês não colocaram essa parte do objetivo. Então, o ideal é que vocês coloquem o objetivo geral do trabalho de vocês. Fiz até uma sugestão que vocês coloquem 2 verbos iniciais: avaliar e evidenciar a qualidade da água. Então, o ideal seria deixar só avaliar a qualidade da água. E faltou também vocês incluir os objetivos específicos, tanto na apresentação quanto no trabalho escrito. Avança para a revisão de literatura. Na parte da revisão de literatura, essa primeira referência aqui em tela, e algumas outras eu não encontrei lá nas referências bibliográficas de vocês. Eu já com a observação para fazer uma revisão geral dessas referências, deixar todas lá, para que a gente possa saber de onde vocês pesquisaram, quais foram as fontes de pesquisa do trabalho de vocês. Vocês trazem também a questão a portaria 518 do Ministério da Saúde. No trabalho de vocês, em algum momento, vocês citam uma outra portaria, que é a 2914 de 2011. Né? Então, eu coloquei como uma sugestão não citar, ou se for citada essa portaria 518, que seja apenas em um momento de avaliação do contexto histórico. Né? Veio essa portaria e depois veio outras. Essa 518 ela não está mais em atividade, ela já foi substituída por outra portaria, que foi a 2914, que vocês citam aí na revisão de literatura de vocês, mas lá nos resultados e discussões, vocês comparam os dados de vocês com essa portaria 518 também. No entanto, vocês deverão comparar os dados de vocês com essa nova portaria, que é a 2914. Na apresentação, avance um pouquinho para a metodologia. Vocês relataram, na fala aí da Jéssica, questão de que foram coletados 10 ml de água, né, de amostra. No entanto, só pelas fotografias, a gente já verifica que foi um pouco mais. Primeiro tem uma garrafa aí de 1 litro, e depois essa outra, que foram os frascos bacteriológicos, ele deve ter, não sei, no geral eles são 100 ml. Lá no trabalho vocês colocaram 200 ml. Então fica uma sugestão de padronizar, de colocar, de escrever direitinho quanto foi coletado para análise físico-química e quanto é que foi coletado para a parte bacteriológica também, que é esse frasco da tampa azul. Vocês relataram também a questão que foi coletado água em um ponto aí no Rio Araguaia. Só que aí no trabalho vocês não citam onde foi esse ponto. Então, o ideal que seja que vocês coletem as coordenadas desse local, ou aí no mapa de localização que insiram esse ponto de coleta no Rio Araguaia. E uma outra questão, né, vocês realizaram, a natureza do trabalho de vocês ela é um pouco difícil. Né, para a gente avaliar a questão da qualidade da água, o ideal é que fosse realizado no mínimo 2 coletas, uma no período seco, outra no período chuvoso, e que essas coletas fossem realizadas em vários pontos, não só em 2, para que você tenha aí uma melhor qualidade das suas informações, né? Mais pontos, mais análise, para poder fazer a conclusão de vocês, para dar um resultado mais concreto. Né? E aí vocês só conseguiram 2, principalmente também pela dificuldade, eu acredito que vocês pagaram aí algumas análises, o nosso laboratório ainda não está pronto, são poucos os aparelhos que nós temos, praticamente só 2, né, que foram esses que vocês utilizaram, é o aparelho de turbidez e o aparelho de medição de pH. Né, e o restante dessas análises de bactérias vocês pagaram. Mas o ideal é que esses trabalhos que eles sejam realizados em vários pontos.
vocês coletem amostras em vários pontos para ter um resultado aí bem representativo. Igualmente nos questionários, algo que vocês falharam. Poderiam ser coletados, vocês poderiam ter aplicado mais questionários. Né? Vocês, acho que pelo trabalho aqui fala que foram 20 em um bairro e no outro, um outro valor. Eu fiz aqui também algumas considerações. No trabalho escrito, na metodologia, vocês citam como foi realizado a coleta e como foi realizado a análise. No entanto, não colocam nenhuma citação, nenhum autor que descreve esses procedimentos para a realização da coleta ou para a realização da análise. Em relação à coleta, existem vários procedimentos aí na literatura. Qual é o padrão? O mesmo padrão que vocês seguiram. Né? Existem vários professores, várias instituições que descrevem os métodos de coleta de água. O mais utilizado atualmente é a CETESA, que é a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. Então, eles trazem lá todos os procedimentos para coleta e armazenamento das amostras. Em relação à análise, vocês fizeram pH, turbidez e as análises de coliformes totais e Escherichia coli. Para cada uma dessas análises, há um método também. Então, vocês fizeram a coleta, depois foram para o laboratório, fala-se que fez a medição de tantos ml de água, depois fez a leitura direta no aparelho. E aí existem autores que descrevem esse método. Na biblioteca do IFPA, nós temos um livro bem grande que traz todos os procedimentos de análise de água, tanto água quanto esgoto, que é o mais utilizado, né, que é a Alfa 2005. Então, eu coloquei aqui como uma sugestão para vocês realizarem essas correções para que o trabalho possa ficar bem mais escrito. Vocês trazem também, na metodologia, um pouco da parte de como é feito o tratamento da água. Então, eu entendo essa parte como ou a parte da revisão de literatura ou algum resultado do trabalho de vocês. Não é nenhum procedimento metodológico, não é nenhuma metodologia essa parte. Né? Ou vocês retiram ou colocam como resultado, depois vocês podem verificar aí com a orientadora de vocês. Em relação à escrita, existem alguns problemas. Acredito que vocês têm que fazer uma revisão geral da escrita do trabalho de vocês. Em vários momentos eu entendo o que vocês escrevem, em alguns momentos a escrita fica um pouco confusa. Em alguns momentos vocês também trazem alguns termos que não são formais. Né, algumas palavras que dentro do texto eu consigo entender o que vocês querem falar. No entanto, né, se uma pessoa leiga do assunto, que não entende, se realizar a leitura dessa parte, ela não irá entender. Né? Então, fica como uma sugestão fazer uma revisão geral de todo o texto, desde a introdução, resumo, a parte da metodologia, resultado e conclusão. Existem algumas palavras que têm tirado o sentido algumas palavras que têm tirado o sentido dos parágrafos que vocês escrevem, dando um outro sentido para aquela informação que vocês tinham desejo de passar para o leitor. Então, acredito que vocês terão que fazer essas correções. No geral, é só isso. Né? Se porventura, vou enviar o arquivo para vocês. Se tiverem alguma dúvida em relação àquilo que eu escrevi, vocês podem entrar em contato. Eu estarei aí tirando essas dúvidas de vocês. No mais, agradeço pelo convite e parabéns novamente pela apresentação. Obrigada. De nada. Certo, obrigada, professor Erlan. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Das sugestões do professor? Eu queria só dizer, no caso que ele falou sobre a gente ter feito só em 2 pontos. Assim, realmente eu acho que a gente poderia ter feito em mais pontos, mas a gente escolheu fazer apenas em 2,
não só pelo curto tempo que a gente estava, também a nossa orientação também estava pouca, a gente estava um pouco meio, pela verdade, assim, um pouco perdida, né, na hora de fazer, mas escolhemos apenas esses 2 pontos, porque um é próximo à estação de tratamento e o outro é próximo do rio, é um pouco mais longe. Aí a gente queria comparar um bairro do outro bairro, por ser um perto e um longe, que era para ver se tinha diferença na qualidade da água, se o problema poderia ser nos tubos de água, ou se tinha algum outro problema que a gente poderia levar em conta, de não só se o problema poderia ser só a COSAMPA, mas também a gente abriu, a gente deixou aberta a possibilidade de ser algum outro problema, entendeu? Mas, realmente, eu acho que a gente poderia ter feito de forma geral em Conceição do Araguaia. Certo. Eu quero agradecer as contribuições do professor Erlan, né, são riquíssimas. Com certeza a gente vai acatar, né, meninas, que vai melhorar ainda mais o trabalho de vocês. A questão das meninas foi muito o atropelo mesmo do tempo, né? E, infelizmente, já depois que eu assumi a orientação delas, já foi nessa reta final. Sim. Que realmente estava tudo muito tumultuado, né? Então, assim, por isso que são ótimas as contribuições da banca, porque são outros olhos, né? Outra visão, e as sugestões vêm só enriquecer com o trabalho. Então, com certeza, a gente vai acatar. Muito obrigada, professor Erlan. Agora eu passo a palavra para o professor Ranilson. Por favor, professor. Posso abrir minha câmera? Eu tô com saudade de ver a cara de vocês aí também. Pode sim, professor. Eu vou abrir aqui. Isso, bom que as meninas lhe veem. Olha Pessoal, só. boa noite, mais Boa uma vez, noite. né? Bom, enquanto coordenador do curso, eu gostaria de agradecer aí a professora Neliana e o professor Erlan, né? Pelo carinho, pelo zelo que todos têm tido aí com os alunos do curso de Gestão Ambiental, tá? E agradecer também aí a confiança que depositaram em mim enquanto membro da banca e parabenizar vocês aí pelo momento que vocês estão chegando, né, de finalização desse curso. A Rayane eu acompanhei ela um pouquinho mais de perto, né, e imagino assim que foi uma certa ansiedade, né, porque queria concluir o TCC e só faltava esse TCC, e enfim, teve alguns probleminhas pelo meio do caminho, e aí eu sempre falava para ela, olha, calma, paciência, eu sei que não é fácil, mas enfim, nós vamos chegar lá, você vai vencer, e chegamos no momento de defesa, né? A Rayane, particularmente, só está faltando essa defesa do TCC para cumprir todos os componentes curriculares, né? A Jéssica ainda não tem essa informação assim imediata, não, mas eu creio que falta pouco também, né? Mas enfim, pessoal, parabéns pelo trabalho, o tema é interessante e já pegando lá uma sugestão do Antônio Carlos Gil, né, que é um autor que eu gosto muito dele, ele tem umas 2 ou 3 obras que falam sobre projetos de pesquisa. E quando eu trabalho com metodologia científica, né, em uma ou outra disciplina, eu costumo sugerir a leitura do Carlos Alberto Gil. Ele fala o seguinte, que o pesquisador, o perfil do pesquisador, ele tem que estar relacionado com alguma área de conhecimento dele, com alguma coisa que desperte um interesse nele, né? E eu não sei se a Jéssica ainda trabalha na COSAMPA, mas eu imagino que trabalha, né? Então eu acho que vocês, assim, tiveram digamos assim, uma certa facilidade, né, em realizar o trabalho, em função desse conhecimento e, digamos assim, da própria trajetória sua de formação, né? Então, junto com a Rayane também, a Rayane já é aluna do curso aí já, e a gente sabe pelo histórico dela aí, pela vontade, pela forma aguerrida de ela frequentar, enfim, ela também queria concluir muito esse trabalho, né?
No entanto, né, outra coisa também que eu acho legal é quando você escolhe uma banca que ela vá contribuir de forma técnica. Infelizmente, em algumas situações, a banca é formada pela amizade, pelo conhecimento, e às vezes aquela contribuição técnica que o trabalho merecia, às vezes em função desses critérios, o próprio orientador não fica à vontade para passar. Então, hoje a gente está vendo uma banca que o professor Erlan, ele já falou da parte, digamos assim, específica do trabalho, já deu as contribuições, e assim, muito pertinentes, de muita relevância, e aí eu vou trabalhar mais de uma outra forma, tá? Então, assim, o que que me preocupa muito com os alunos do curso de gestão ambiental? Isso é uma deficiência que eu não vejo só em vocês, mas é uma recorrência sempre. Vocês têm uma dificuldade muito grande na formatação dos trabalhos de vocês. Então, vocês têm ali a massa do bolo, vocês têm ali o recheio do bolo, vocês têm a cereja do bolo, a cobertura do bolo, mas na hora de montar esse bolo, ele fica feio. Sabe? Eu não sei se a palavra seria feio, não fica adequado, tá? Então, eu vejo no trabalho de vocês, o professor Erlan já citou algumas dessas inferências que eu ia fazer, mas faltou um pouquinho mais, assim, digamos assim, de verificar o manual de formatação dos trabalhos acadêmicos e fazer esse trabalho ficar, digamos assim, 100%, porque a Érica tem todo, perdão, estou olhando a Érica porque está o nome aqui na tela, a Rayane tem todo esse perfil de correr atrás e de querer escrever. A Jéssica já tem o conhecimento da COSAMPA. Então, assim, o que faltou, o que eu acho, além das contribuições que o professor Renan passou, da parte mais técnica, foi vocês terem dedicado um pouquinho mais de atenção na preparação final do manuscrito, ou seja, na preparação final da monografia. E lembrando que isso não é difícil de ser feito, pessoal. O Word, ele já te dá tanta coisa pronta. O problema que eu vejo, às vezes, e conversando, depois que termina as defesas, que a gente vai para um momento mais informal, é que os alunos, eles escrevem o trabalho e depois falam assim, não, depois eu vejo a questão da formatação. E, na verdade, as orientações que eu passo é o seguinte, deixe a sua dissertação, a sua monografia, o seu TCC, a sua tese, como se você fosse defender ela naquele dia que você está trabalhando nela. Entendeu? Então, se você vai começar a fazer o trabalho, você já tem alguns recursos no hoje que você já pode começar a utilizar isso. Numeração de página, isso é comum, mas a questão de títulos, a questão de título de tabelas, de organizar fonte, de organizar referência bibliográfica, a gente já te dá isso tudo de forma automática. Então, eu vejo que os nossos alunos, ele têm um pouco de desconhecimento nisso. E, às vezes, acaba que você não tira um 10 no TCC, porque formatação é um critério de avaliação do TCC também. Tá? Então, acho que a primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é na questão da formatação. Tá bom? Então, assim, a exemplo do professor Erlan, eu fiz alguns comentários, utilizei o hoje com aquela opção de revisão, e aí eu coloquei o balãozinho do lado informando as minhas sugestões, tá? Dessa vez eu não coloquei um outro documento à parte, porque eu preferi fazer essas considerações no próprio documento do hoje. E aí eu vou encaminhar para vocês, tá? O objetivo não é desvalorizar, descaracterizar o trabalho de vocês de forma alguma. É contribuir para melhorar esse trabalho, tá bom? E aí eu vou abrir aqui o meu arquivinho do hoje, que vocês não vão vê-los aí, mas vai ser a minha sequência que a gente vai conversar, tá? Deixa eu só... Bom, o professor Erlan até falou do título, né? E aí a minha sugestão seria o seguinte, além dessa sugestão que ele passou para vocês, que ele não entende que foi todo o município, eu diria o seguinte, né? Colocar a palavra estudo em algum lugar. Então, a gente olha, qualidade da água fornecida pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará no município de Conceição do Araguaia. Beleza. Eu acho que a sugestão minha no título seria um estudo sobre a qualidade da água fornecida pela Companhia de Saneamento. Tá? Então, fica uma coisa mais direcionada, né? Qualidade da água fornecida pela companhia, beleza. Mas isso é o quê? Uma referência da qualidade, uma suposição da qualidade? Não, isso aqui é um estudo da qualidade da água que está sendo fornecida pela COSAMP, tá? E aí, quando eu falo município, né, quando vocês falam município, o professor Erlan já sugeriu
que você direcione isso considerando a amostra de vocês, né? Que foi só no bairro São Luís e na Vila dos Pescadores, tá? Bom, Conceição, aí eu já vou começar na parte da formatação, pessoal. O ano que vocês colocaram lá tá 2019. Nós já estamos em 2020, né? Tem que corrigir isso. Algumas formatações de abreviação, abreviaturas, tá? Então vocês têm que olhar, vocês têm que ficar ligados. Por exemplo, professora Neliana Borges dos Santos. Sempre quando você for citar o nome do orientador, você tem que colocar ali qual que é a graduação máxima dele. Então, se é especialista, se é mestre, se é doutor, vocês têm que citar isso no trabalho de vocês. E aí vocês têm que verificar também como é que se formata isso, tá? Então, eu vi que vocês colocaram PROF, prof, ponto, e um azinho subscrito. Na verdade, esse ponto vem depois, tá? E assim, isso é recorrente no trabalho, essa questão das abreviaturas, tá? O trabalho também não apresentou ficha catalográfica. Vocês não solicitaram ou é porque não tem ainda? O que vocês me dizem? A gente estava esperando como é que ia ser. Ah, entendi. Então, vocês não solicitaram a ficha catalográfica ainda, né? Não. Então, assim, é uma das exigências da defesa do TCC também, é que aquele pacote de anexos lá, vocês também vão preenchendo e vão anexando isso ao processo, para quando chegar lá no dia da defesa, tá tudo pronto, tá? Inclusive, tem um anexo, que eu não me lembro qual agora, que é a solicitação da ficha catalográfica. Então, se porventura tiver alguma alteração no título, na quantidade de páginas depois, aí você só solicita para a biblioteca, no caso, acho que o Adirailton, não sei quem é que está fazendo a ficha catalográfica, e aí ele faz essa atualização para vocês, tá bom? No dia da defesa, tem que estar tudo pronto. Bom, deixa eu pegar aqui mais para baixo, o que eu achei mais relevante, tá? Então, por exemplo, naquela página de aprovação, a mesma coisa também, tá? Vocês colocam assim, trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus Conceição do Araguaia, como requisito para a obtenção de grau superior em Tecnologia e Gestão Ambiental. Na verdade, não é grau superior, é grau de tecnólogo em Gestão Ambiental, tá bom? Que o tecnólogo é a referência do curso, tá? Não deixa de ser superior. E aí, naquelas linhas também que vocês colocam para a gente assinar enquanto banca também, a formatação não é essa. E aí eu volto a cobrar de vocês também a questão da especialização, se é mestre, se é doutor, na hora de você formatar e colocar o nome do professor, componente da banca. Tá bom? Os agradecimentos eu não corrigi. Bom, eu vou falar alguns pontinhos, na hora que der os meus 10 ou 15 minutos, aí eu paro e a gente completa de outra forma, tá? O resumo ficou assim, acho que ficou com 167 palavras, né? Na verdade, para esse tipo de trabalho, o mínimo é 150, mas não quer dizer que você vai usar só 150, entendeu? Então, eu acho que o resumo, ele precisa ser melhor trabalhado, porque o resumo do seu trabalho é o cartão de visita do leitor. Eu, particularmente, quando eu pego um trabalho, a primeira coisa que eu olho pode ser um critério que vocês falam, mas isso é desnecessário, é a formatação do trabalho. Eu viro assim, olho capa contra capa, sumário, tá bem formatadinho, tá. Aí eu vou no resumo. Se o trabalho não tiver bem formatado, eu nem me dou ao trabalho de olhar o conteúdo. Porque eu sei que se a pessoa não se preocupou com a formatação, ele não se preocupou com o conteúdo do trabalho dele, tá? E aí o resumo é o seu cartão de visita, é a porta de entrada, é onde você vai chamar a atenção do leitor para aquele seu trabalho. Então, eu me lembro que quando eu trabalho, mais uma vez citando aí com metodologia, quando a gente vai para a biblioteca, a instrução é que a gente abra os trabalhos e leia o resumo. Entendeu? Então, aquele resumo é o cartão de visitas. Abriu, leu o resumo. Não, isso aqui me interessa, isso aqui não interessa, isso aqui me interessa. De acordo com o momento de cada um, né, que está escolhendo o tema, enfim. Então, precisa trabalhar um pouquinho mais com esse resumo, tá? Talvez deixar ele não se preocupar com o mínimo de palavras, se preocupa com o máximo, mas tenta colocar o resumo de forma mais clara.
mas assim, que seja aquela cereja do bolo do trabalho de vocês, para chamar a atenção de quem for ler, tá? Eu estou demorando um pouquinho porque eu estou subindo o trabalho aqui, tá? E vendo só os principais pontos. Lá no sumário, o título do sumário é maiúsculo, tem um espaçamento de 3 entre o nome sumário e a introdução. Tem que verificar isso. É questão de formatação, tá? E aí vocês colocam um sumário, ele começa deslocado um pouco aqui em cima e joga 2 linhas para a página seguinte. Então, se vocês ajustarem aqui a formatação certinha, vocês conseguem colocar o sumário em uma página só. Tá? Então, para o trabalho de vocês, uma página é suficiente. Ele está vindo aqui com uma parte do sumário, só de 2 linhas na página seguinte. Então, tem que organizar isso aí. E aí eu não entendi que lá também tem umas descrições lá. Eu acho que vocês estavam testando alguma coisa e aí ficou uma palavrinha lá no sumário, exatamente nessa página. Tem uma palavra assim, ó, ouvir, ler foneticamente, aí dicionário, ver dicionário detalhado. Então, assim, por esse erro aqui, eu vi que vocês não tiveram uma, digamos assim, um critério, uma coisa mais aprofundada na formatação do trabalho. Depois vocês dão uma olhadinha nisso, tá? E aí, outro detalhe também, pessoal, é a questão das referências. O professor Erlan já até adiantou isso aí. O trabalho de vocês, ele tem lá uma série de autores. Eu vou citar até alguns aqui, ó. Tem aqui o Alves, tem aqui o Fernando, tem vários, tem o Quintela. Então, esses aqui são os 3 que estão aqui logo nessas 2 primeiras folhas, aqui nas 2 primeiras páginas, né? Então, assim, aí você procura na referência quem que é esse Alves, e aí você não encontra o trabalho dele. Então, assim, o primeiro critério de se inscrever é você tomar conhecimento e se apropriar da obra de alguém. Então, essa é a primeira etapa. Então, a gente supõe que vocês deveriam ter lido o Alves aqui para poder fazer essa citação. No entanto, se vocês leram, vocês esqueceram de colocar essa referência lá no final. Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa dialogar com esses autores, tanto vocês quanto a banca, para entender qual que é o pensamento deles, para entender qual que é essa conclusão, de que forma eles chegaram, mas a gente não consegue achar a obra que vocês utilizaram para fazer essas citações. Entendeu? Então, eu particularmente também, é um terceiro critério meu, quando eu estou fazendo correção de TCC, primeira coisa, olha a formatação, segundo resumo, terceiro, as referências bibliográficas. Então, às vezes você cita aqui o Alves 2019, aí você vai lá na referência, vê o trabalho do Alves, aí você vai na fonte, dá uma lida e fala, não, beleza, isso aqui contribuiu. Mas só que tem muita referência, não é só uma não, são muitas referências que estão no trabalho de vocês e que não estão nas referências bibliográficas. Vocês fazem a citação, mesmo que seja uma citação curta, ou uma citação direta até, às vezes, mas não cita de onde é que veio isso. Então, assim, aí a gente não consegue fazer uma inferência para saber se vocês estão ou não concordando ou discordando com a obra dele. Entendeu? Porque a gente não tem o conhecimento disso. Então, esse Alves pode ser qualquer Alves, o Raimundo, pode ser até o Ranilson Alves, mas não está lá dizendo quem que é. Então, a gente não consegue fazer um trabalho de diálogo com esses autores, tá? E aí, são muitos autores, tá? Esse Alves aqui é um, esse Fernando aqui é outro. Que mais? A mesma coisa, o professor Erlan já até falou, a questão das portarias, né? Vocês citam portarias e não está na referência. Entendeu? Então, citou a portaria no trabalho de vocês, lá na referência tem que ser obrigatória a citação disso, tá? Vou descer mais aqui. Outra coisa também, sempre que vocês começarem um capítulo novo do parágrafo, ele tem que começar na página seguinte. Isso é uma regra básica, tá? Então, aqui na revisão da literatura, vocês terminaram aqui a introdução, né?
E aí vocês já emendaram a introdução aqui com problema e justificativa. E aí vocês já emendaram com a revisão da literatura. Então, assim, primeiro, introdução, ótimo, começou ali naquela página. Faz o possível. Se você vai usar uma introdução um pouco mais longa, de 2 páginas, faz o possível para preencher as 2 páginas com a introdução. Se você vê que você vai colocar coisas desnecessárias, faz uma introdução em 1 página só. Vai trabalhar com justificativa separado, beleza, aí você começa isso na outra página, tá? Então, para cada título desse, você começa aí numa página seguinte. E evita começar e terminar no meio da página, fazer só um tópico, só um parágrafo em cada página, tá? E aí, a revisão da literatura também está na página junto com a justificativa. E aí, na revisão da literatura, vem uma série de autores também. Ó, o Quintela aparece aqui de novo, e não tem referência. Aí vem as portarias, que não tem referência também. Essa 2.914 está lá. Outra coisa também, na hora de você escrever, você tem que usar uma linguagem mais técnica e uma linguagem mais científica. Então, por exemplo, tem alguns termos, eu até grifei esse aqui, ó. No entanto, ainda que a água para o consumo humano seja possuidora de todas essas características, não é garantido que esteja apropriada para a engolição. Tem que colocar um termo que seja mais um sinônimo de engolição. Não é indicada para consumo, entendeu? Não é indicada para ingestão, entendeu? Então, evitar essas palavras assim que dão uma certa. Nem sei como é que eu vou citar o nome disso, tá? Mas tem que adequar o seu linguajar ao trabalho científico, tá bom? Imagina que vocês vão publicar isso aqui, é a ideia, né, também, e aí alguma pessoa vai pegar e vai ler e vai falar, nossa, engolição, não. Isso aqui, então, eu diria que é um erro incipiente, tá? É uma coisa básica que vocês têm que corrigir. Então, assim, não custa nada no momento que você está fazendo uma correção, fazendo uma escrita, você utilizar palavras mais eruditas, mais rebuscadas, entendeu? Até para mostrar para a pessoa que você também domina o português, e os sinônimos, e os adjetivos, enfim, tá bom? Então, eu grifei engolição, mas eu acho que tem uma outra também. Agora eu não me lembro qual, tá? Mas tem algumas outras que estão mais ou menos com essa mesma conotação. A questão das tabelas também, a formatação, verifica, existe uma. A gente toma como base a formatação de tabelas do IBGE, tá? Então, assim, onde pode ser que talvez você tenha usado uma tabela e, na verdade, deveria ser um quadro. Existe uma diferença de tabela e de quadro, tá? Então, essa tabela 1, pela experiência que eu tenho, isso aqui poderia ser um quadro. Por quê? Porque ele não traz questão de valores. Então, quando você traz valores, percentuais, número de X participantes, deu a média disso, aí você usa tabela. Mas quando você vai fazer um resumo de alguma coisa, você transforma isso num quadro, tá? Então, precisa verificar também essa questão das formatações aí. Plural, singular. Às vezes vocês começam no plural, terminam no singular, começa no singular, faz uma misturinha e não passa para o plural. Tabela 2 também. Essa tabela 2 ela pode ser um quadro em vez de ser uma tabela. A tabela 3. Aí vocês falam aqui também do SAAE, né? Está sendo citado como um autor, e trata-se de um manual, né? Você coloca aqui ainda, segundo SAE 2016. Então, na verdade, quando você fala de manual, você tem que abordar de forma diferente. Pessoal, eu acho que basicamente é isso, tá? Aí vocês falaram aqui, por exemplo, NBR 12.216, não tem referência. Falaram aqui de Bernardo e Dantas 2005, também não tem referência, tá? Quando vocês forem citar, por exemplo, estação de tratamento de água, citou a primeira vez, abre um parênteses, coloca ETA, joga isso lá na lista de siglas.
daquele ponto em diante, só fala ETA, não precisa mais repetir toda aquela nomenclatura, tá? É uma outra regra também das formatações aí. Aí a questão do número de amostras, né? O professor Erlan já falou também para vocês. Então, é claro que assim, a gente está numa graduação, né? Mas uma das exigências que a gente tem, digamos assim, a partir da graduação, em qualquer pós-graduação, principalmente a nível de mestrado, doutorado eu não fiz ainda, mas a gente tem uma semana de aula de metodologia científica. E aí a gente aprende muito qual que é o tamanho de uma amostra, quais são, digamos assim, os critérios para você definir o número de uma amostra. Existem algumas formas para você fazer isso, dependendo do tipo de pesquisa. E às vezes a gente leva um projeto à qualificação no mestrado e a gente não se qualifica porque a gente não definiu o tamanho de uma amostra corretamente. Então, nós já tivemos alguns exemplos aí de outros trabalhos que foi para dentro do projeto de assentamento, com 50 famílias, aplicou o questionário ali para 6 famílias. Na graduação, a gente até que ainda aceita essa amostra de 6, mas se você for para uma outra fase, com certeza você vai ser questionado. Se você está querendo ver a percepção de 50 pessoas e você só consultou 5, na verdade, você não pode fazer nenhum tipo de inferência, porque é uma amostra muito pequena, tá? Então, eu acho que, por exemplo, questionários, eu sei que vocês tiveram uma série de problemas aí no decorrer do trabalho de vocês, mudança de orientação, ficou tudo muito em cima, mas a gente tem hoje ferramentas até eletrônicas e automáticas de você, por exemplo, fazer uma pesquisa com um questionário que não precisa necessariamente ser o questionário escrito. Você pode, por exemplo, criar um questionário no próprio Google Forms, e aí você vai para a rua e você vai perguntando e você mesmo vai respondendo. Olha, o que que você achou da turbidez da água? O que que você acha da água da Cozampa? Qual a sua idade? Você vai respondendo. No final, ele já te dá aquilo pronto numa planilha, você não tem o trabalho de digitar. O que você digitou automaticamente já está conferido, tá? Então, essas amostras, elas são questionáveis. Não a amostra da água. O professor Erlan já citou que poderia ter sido feita em épocas diferentes, em locais diferentes, né? Em bairros diferentes, para poder contemplar o município. E aí volta aquela sugestão de o título do trabalho estar relacionado com o local que vocês fizeram a pesquisa de fato, tá? Então, essas amostras leva isso como uma informação para vocês. É claro que vocês não vão voltar lá e aplicar o questionário em mais 50 famílias, mas da próximo trabalho de vocês, sejam mais criteriosos na questão do número de amostras, tá? Então, se tem um bairro inteiro, pega de uma casa sim, uma casa não, sei lá, uma rua sim, uma rua não, e para você terem mais, digamos assim, segurança para fazer esses tipos de inferência, tá? Pessoal, e assim, eu acho que já venci os meus 15 minutos, eu vou mandar esse trabalho para vocês, tá? Com todas essas, olha só, mais uma palavrinha aqui ainda que eu vou chamar a atenção de vocês. A tabela 4 exibe as resultâncias das indagações. Entendeu? Então, assim, a tabela 4 exibe o resultado da ferramenta ou do instrumento aplicado, entendeu? Então, tem que ajustar esse linguajar também, tá? Para que o trabalho tenha, digamos assim, ele possa ficar mais fortalecido, ele tenha mais relevância. Eu volto a dizer que o tema é bom, a experiência de vocês também ajudou, mas só fica devendo essa questão da formatação. E verifica também lá como é que é a formatação das referências bibliográficas. Então, tem umas que estão pregadas na outra, aqueles links que vocês colocam, disponível você pode, num determinado pontozinho, quebrar ele com Enter, vai até o final do parágrafo, quebra ele com Enter, não tem problema nenhum.
E não deixa ele quebrando automático, que aí você tem todo o preenchimento ali da referência. Tem uma referência que tem uma pontinha em cima do texto, aí vem aquele link grandão e o restante lá embaixo. Aí já prega com a outra ali, ó. Então precisa ter esse cuidado, tá? Na questão de toda a formatação aí. E as referências também não ficam de fora. Pessoal, então assim, basicamente digamos assim, a minha contribuição é em cima da formatação, tá? Então assim, eu venho vendo que isso é um problema recorrente, né? Então, a gente sempre está participando de uma ou outra banca, enfim, e já estou pensando nas próximas turmas, a partir do ano que vem, em trabalhar melhor essa questão, fazer algumas oficinas, trabalhar um pouco mais com a questão da revisão da metodologia científica, porque eu volto a falar para vocês o seguinte: o trabalho de vocês, com essas considerações do professor Erlan, e uma formatação, é para ser um trabalho 10. E, no entanto, é claro que a gente considera também todo o contexto, né? Mudança de orientação, enfim, tudo em cima da hora, o custo dessas amostras também que gera, mas, assim, a gente precisa se preocupar, sim, com a cara do trabalho de vocês, como é que vai ficar o resultado final. Tá bom? Então, assim, essas contribuições aí também fica a critério de vocês, com a professora Neliana, se vão acatar ou não, mas a gente estando como avaliador da banca, é nossa obrigação de fazer esse papel. Tá bom? Mas parabéns pelo trabalho, façam essas sugestões aí, se a professora acatar também, e o trabalho de vocês vai ficar digno aí de qualquer TCC de graduação considerado bom. Tá bom? A gente agradece pela colocação sua, pela do Erlan. A gente vai ver tudo isso. E isso é muito bom. É muito bom para o nosso conhecimento e é muito bom ter essas opiniões assim de pessoas como vocês, né, que já são estudados. E a gente já pega assim. A gente está aprendendo aí todo dia a gente aprende. Pois é. A gente agradece muito, viu, tanto pela sua colocação quanto pela do Erlan. Beleza. Obrigada, professor Ranilson. Riquíssimas, né, as considerações. Quando as meninas elas que escolheram, né, a banca, escolheram vocês dois, né, eu sabia que as contribuições seriam certas, justamente Erlan com sua parte técnica, e o professor Ranilson aí, que ele é o craque das regras e formatação, né. Aprendi também muito com o material que ele me passou uma época para eu ministrar a disciplina TAC 1, né, professor Ranilson é fera, e com certeza a gente vai acatar, sim, né, meninas, essas correções, que só vão vir somar o trabalho. Eu me sinto na obrigação de voltar a dizer, né, que as meninas, infelizmente, foram prejudicadas, assim, pelo tempo, né, meninas, que vocês praticamente fizeram o trabalho sem quase nenhuma orientação, né, e, infelizmente, quando a gente se juntou, já foi praticamente agora, né? Então, tudo muito corrido. Mas, com essas contribuições maravilhosas da banca, o trabalho vai ficar, assim, muito melhor, né? Porque o tema de vocês é muito bom, é pertinente, é específico da nossa cidade, né? De contribuição para a nossa comunidade, com certeza. Então, só tem a melhorar mesmo o trabalho com as contribuições da banca. Eu vou pedir que vocês aguardem um momentinho aí, meninas, podem descansar um pouco, tomar uma água. A gente vai sair dessa sala aqui um pouco e vamos entrar em outra para debater a questão da nota de vocês. E aí a gente volta para cá, certo? Professor Ranilson e professor Erlan, eu vou mandar para vocês. Aliás, vocês podem entrar no primeiro link que as meninas enviaram para vocês. E aí, nem precisa sair daqui, né? É só mutar o microfone aí. E aí a gente vê a questão da nota. Eu enviei a ficha no WhatsApp de vocês. Beleza, vou multar aqui então, vou para outra sala, tá? Tá. Lembrando, meninas, que oficialmente, tá?
como eu estou gravando, eu tenho essa obrigação de lembrar vocês, tá? Então, isso aqui é um arquivo oficial. Então, assim, vou pedir para que vocês não façam nenhum tipo de inferência fora do rito, tá? Que isso aqui depois vai ficar arquivado e vai ser disponibilizado para. Enfim, vai ficar lá no portal da coordenação do curso, tá bom? Tá bom.
Oi, meninas. Voltamos. Rayane, Oi. Jéssica, voltamos. Está tentando ligar o microfone. Ligar, é igual o meu, minha filha. Às vezes demora para... Deixa só o professor... Não sei se os professores já estão aqui. Já estou de volta aqui, né? Já? A Nilce também, né? Já, eu só demorei um pouquinho porque eu peguei um pouquinho de trânsito ali com chuva, De lá para cá. para sair de uma sala para outra. Eu vou ler a ata, tá, meninas? Ok. No dia 6 de novembro de 2020, às 19 horas e 10 minutos, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus Conceição do Araguaia, por meio da sala virtual Google Meet, link descrito, reuniu-se a banca examinadora do trabalho de conclusão de curso, constituída pelos professores Erlan Silva de Souza e Ranilson Alves dos Santos, para avaliar o trabalho desenvolvido pelas discentes Jéssica... Ai, meu Deus, esqueci de alterar o nome. Jéssica e Rayane, vou alterar o nome aqui, gente, desculpa, ainda está de outra aluna. Orientado pela professora Neliana Borges dos Santos, sob o título Qualidade da água fornecida pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará, COSAMPA, no município de Conceição do Araguaia, Pará. Após a apresentação do trabalho, as discentes foram arguidas pela banca. Em seguida, a banca reuniu-se para deliberar sobre o parecer final, tendo decidido pelo parecer aprovado, com ressalvas, com nota 8,5 para a discente Jéssica e 8,5 para a discente Rayane, desde que atendidas as alterações solicitadas pela banca examinadora, descritas em formulário próprio, em anexo, e verificadas pela orientadora. A sessão foi encerrada às 8h27, sendo lavrada a presente ata que vai assinada por mim, presidente da banca, e pelos demais membros da banca. Então, meninas, parabéns, né? Terminou toda a ansiedade, né? Professor, só para ressalvar, foi 8,5 a nota? Isso, 8,5 para cada uma, né? São notas individuais, mas foram iguais para vocês duas, tá? Parabéns, gente, pelo trabalho desenvolvido, né, pela apresentação de vocês, parabéns pela conclusão, né, do curso. A gente sabe que essa caminhada não é fácil, é longa, né, tem os tropeços aí, os percalços pelo meio do caminho, mas vocês são vitoriosas da própria história por não terem desistido, porque muitos desistem, né, então... Parabéns pelo esforço, dedicação, e que seja só o final, o fechamento de um ciclo, para o início de um outro. Certo? Querem falar alguma coisa? Quero deixar só os agradecimentos mesmo pela banca e por você, que foi nossa orientadora, nos acompanhou por um período curto, né, da apresentação, mas que ajudou muito a gente. Eu quero agradecer muito isso. A você por Eu isso. agradeço. Certo. Rayane, quer falar? Só, mesmo assim que a Jéssica mesmo, só agradecer a vocês mesmos, sabe, por a gente ter concluído mais essa etapa na nossa vida. E é isso aí, muito obrigada por vocês. Parabéns, meninas. Professor Ranils, professor Erlan, mais uma vez, muito obrigada também por terem aceito o convite. De nada. Beleza, eu é que agradeço, tá bom? Vou aproveitar o último momento. Então, como hoje é sexta-feira, a gente não vai falar disso, de mais trabalho, tá bom? Mas aí na segunda-feira vocês entram em contato comigo, porque todos aqueles anexos da resolução precisam ser preenchidos, enfim, e anexados ao processo, tá bom? E essa ata, professora Neliana, a gente pode fazer ela lá no SIGA-A, de acordo com a resolução, tá? Sim, Então, sim. Uhum. se você tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo, qualquer coisa,
eu posso fazer ela como proprietário da ata e aí, mas todo mundo tem que assinar depois, tá? Mas tenta fazer lá no Cigar, é bem simples, não tem complicação nenhuma. A Jéssica tem que assinar também com a Rayane. Tá bom? Aí semana que vem as meninas entram em contato comigo aí para me passar as orientações de fechamento desse processo aí, tá? E, Ranilson, as meninas também assinam por lá, né? Pelo Cigar. É, como essas defesas, né, de forma online, elas também têm que assinar a ata. E aí elas Aham. têm também essa possibilidade de assinar tudo direto pelo Cigar. Aí semana que vem a gente ajusta esses detalhes, esses pormenores aí, tá bom? Certo. Então Ok. tá, mais uma vez parabéns, tá, para vocês aí, pessoal. Essa finalização do TCC, pelo menos a Rayane aí, né, era só o que faltava para ela terminar, mas a Jéssica eu acho que também falta bem pouquinho. E é um momento que a gente fica muito feliz, tá? Falando enquanto professor, independente de estar ou não na coordenação do curso, dois momentos que eu particularmente me sinto bem honrado é quando a gente recebe os alunos e quando a gente participa desses TCCs, né? O TCC é como se fosse uma pré-colação de grau. A gente fica É, aguardando agora a colação de grau lá na frente, que já é um momento mais festivo, mas defender o TCC parece que você tira a geladeira das costas, né? é Então, assim, me verdade. coloco mais uma vez à disposição de vocês, enquanto coordenador, para a gente cuidar aí desses trâmites administrativos, para vocês concluírem formalmente, de fato, o curso de vocês, tá bom? Obrigado, Erlan, obrigado, Eliana, mais uma vez, pelo carinho que vocês têm aí Obrigada, com professora. os alunos aí da gestão ambiental, tá? Certo, obrigada. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau. Então, bom descanso, meninas. Obrigada. Obrigada. A gente vai se falando, viu, para as correções. Tá Tá ok. bom. Tá, tchau, boa noite. Tchau, Tchau, boa boa noite. noite.